Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Estou passando aqui de novo para estar trazendo mais uma palavra, né, uma mensagem, não é? Em cima, né, dos dias que estamos vivendo, não é? Como é que eu posso dizer para vocês? Desse tempo onde tanta mentira. Nós estamos vivendo o tempo da fake news. É o tempo do diabo, né? Porque a palavra diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira, é pai dos mentirosos, dos homicidas, dos assassinos, não é? Das pessoas que promovem a morte, né, dos outros, não é? Que promovem não só a morte física, mas a desesperança, que promovem a pobreza, que promovem a falta de saúde, que promovem a tristeza, que promovem a solidão, a saudade, né, daqueles que partiram, porque, sabe, a morte causa tanta dor, de tantas formas, né, aqueles que partem, que poderiam ter, né, uma vida, né, porque a palavra diz, mas ninguém morre sem chegar a hora. Não é? A palavra de Deus diz assim em Provérbios: ó homem, não sejais insensato sem juízo, pois porque você poderá morrer antes da hora. É possível sim morrer antes da hora. É possível morrer antes da hora. Né? Você quando você promove a morte de alguém, Deus não vai pegar e mandar você pegar uma pistola ou uma metralhadora e matar uma pessoa. Não, ele não vai fazer isso. Né? Aquela pessoa teria muito tempo de vida, você ceifou a vida dela antes do tempo. Né? Então é possível você perder a sua vida por você ser, né, você beber, pegar um carro, sei lá, sair correndo, você se acidentar e você morrer. Você tirou a sua própria vida antes da hora, você entende? Se você for insensato, você pode morrer antes da hora, como você pode tirar a vida de alguém antes da hora. Né? E eu quero falar para vocês que no tempo que estamos vivendo, no tempo da mentira, da fake news, com a tecnologia, tá rolando frouxo. E Deus sabe, Deus está só olhando. Deus está olhando porque Deus está separando, está olhando assim, as próprias pessoas estão dizendo para Deus, Deus, eu sou teu, eu vou permanecer na tua palavra. E outras, não, Deus, eu vou ficar agora com o evangelho do ódio. Agora agora eu estou abandonando a Bíblia pelas metralhadoras, pelas pistolas, né? Domingo eu vou na igreja, né? Eu vou com uma pistola na cintura, uma Bíblia na mão, uma faca nos dentes, uma tira daquelas do Rambo, assim, né, na testa, né, porque agora é uhul, né, agora eu sou do outro Messias, né, sou do outro Messias. E tem pessoas que me mandaram esse vídeo aqui, ó, que eu já vi que ele, né, eu vou passar um mais curtinho, um pedacinho aqui, porque eu já analisei o vídeo real e o alterado. O alterado foi feito pelo filho do pai da mentira, um filho do diabo alterou e colocou aqui. Todos aqueles que estão colocando na internet, seja ele cristão, se for cristão é muito pior, o castigo dele vai ser muito pior. Alterar um vídeo, a voz de um candidato, né, para obter votos ou para fazer a população se voltar contra ele e lançar e passar para outro, você tá trabalhando para o diabo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, as eleições vão passar, mas a palavra de Jesus não vai passar. O céu e o inferno continuarão existindo, não é? E aqueles que não distribuíram, que não se renderam, que não apostataram, né, por ideias, coisas de política, coisas, não abandonaram Jesus. Ganham o que ganhar, mas eu não posso mentir. Eu não posso fazer fake news. E eu tô vendo aqui agora o André Valadão, da Igreja da Lagoinha, né, mentiu que o STF mandou um documento para ele se retratar, ele aproveitou e fez um vídeo, porque eu tô vendo que eles estão loucos para ver se um pastor seja preso, entendeu? Antes das eleições, que eles estão lutando para isso, porque um pastor seja preso, para eles colocarem a igreja contra as autoridades, coisa que Jesus disse que é para orar por elas, né? E então eles estão promovendo para ver se dá uma guerra civil. Eu já vi bem para onde o diabo está usando e está usando a igreja. E eu quero dizer para vocês que independente de quem ganhar vai ser assim, a gente já viu, né? Vai ser, por exemplo, 50-45, vai ser quase meio a meio, não é? Se o Lula ganhar, vou dizer uma coisa para vocês, se o Lula ganhar e ele não governar bem, ele cometer alguma injustiça, ele já governou durante 10 anos e eu nunca vi um governo tão bom como o dele. Não foi perfeito não, mas eu nunca vi tantas políticas públicas na hora da saúde, na hora da educação, na hora, né? Não foi perfeito, acho que tinha que melhorar mais ainda, espero, né, que ele melhore se ele for eleito. Mas se ele cometer algum erro, meus irmãos, a população, né, a outra parte vai colocar a culpa, né, quem votou nele vai colocar a culpa em Lula, né, a população vai colocar a culpa em Lula. Agora, se Bolsonaro sair eleito e ele continuar cometendo as injustiças que tem cometido contra o povo, a outra parte não vai colocar a culpa no Bolsonaro. Essa outra parte vai colocar a culpa na igreja e vai ver, e já está havendo uma rachadura tão grande, o diabo,
O anticristo, né, esse falso profeta que está aí, né, governando, né, esse anticristo está governando a nossa nação hoje, mentindo, né, esse filho, não é, como diz a palavra em João 8,44, né, que esse que mente descaradamente, que é filho dessa potestade, né, que é filho de Satanás, quem mente é filho, não sou eu que digo, é a Bíblia, né, você então, se você não concorda, você mude a Bíblia, ou então você não desminta as mentiras que ele disse, ou os vídeos que, né, é tanta mentira, né, eu mesmo tenho postado tanta mentira desse homem, né, então eu quero colocar aqui para vocês. Se o Cristo que vocês servem, o que faz acepção do novo Messias, que se for negro não é bom, se for pobre não presta, se for uma menina pobre é prostituta, como ele falou agora das duas meninas, né, colombianas, se não me engano, que estavam na esquina, ele cruzou e já cheio de má intenção, cheio, né, pintou um clima, né, pintou um clima com duas meninas, uma de 14, se não me engano, uma de 15, e agora ele teve que vir com a mulher dele, gravar um vídeo pedindo desculpa, porque ele disse que elas eram prostitutas que estavam fazendo o programa, e agora se sabe que elas estavam na frente de uma casa, e que ali era um centro comunitário, né, que estavam ali, e aquelas próprias meninas ajudavam outras meninas venezuelanas, né, e agora ele vem, mas agora é tarde, ele já ofendeu, esse homem só ofende, não há um presidente de, eu acho que de nação nenhuma pelo mundo, não é, que aceita esse homem lá. O único que aceitou agora foi lá acho que na Arábia Saudita, onde ele foi vender aquela refinaria lá da Bahia, que valia 21 bilhões, e ele deu de presente por 11. Eu fico imaginando a comissão que ele ganhou, né? Para um país, ele que é cristão, que defende os cristãos, que defende a igreja, vendeu a refinaria, né, da Bahia para os caras lá, os árabes que degolam cristão lá são eles que passam a faca nos cristãos, assim, ó, que a gente vê, né, os que degolam cristão, e isso a igreja não fala nada, né? Tu pegar um bem daqui seria a mesma coisa que quando acontecia lá com Abraão, né, e Isaac, que eles abriam poços, né, Abraão, né, Deus mandou ele sair do meio da parentela, ele abria poços, né, grave essa palavra, poços, e os poços vertiam água, e aí o gado se alimentava, o povo de Abraão se alimentava, e o povo crescia, e o gado, tudo prosperava por causa dos poços. Depois, quando veio Isaac, cresceu também, continuou a mesma coisa que o pai dele, abrindo poços. E vinha o povo filisteu e enterrava os poços, atulhava os poços. E aí eles tinham que cavar outros poços ou desatulhar, né? Sempre o inimigo tirando aquilo que Deus dava, uma bênção natural que era a água que Deus dava. Onde eles faziam um buraco, dava, né? E nesse homem que eles chamam de endemoniado, de filho do diabo, no governo desse homem, Deus deu, né, dele ter uma empresa no Brasil que ele ajudou a se desenvolver e ser capaz de abrir poços de petróleo a 7.000 metros de profundidade. Deus abençoou dele achar petróleo lá. Aí, o que aconteceu? Tiraram que veio depois da Dilma do poder, para eles poderem vender o petróleo para os filisteus. Hoje você vê que o petróleo não é mais do povo, não é? Lá Deus abençoava e Abraão e Isaac, eles não pegavam água só para eles, não, é só para nós. Não, é só para nós e dos mercados financeiros, dos mais ricos entre nós, né, que vão poder beber dessa água e não o resto do povo que passe fome, não, né? E você vê que o pré-sal que traria, né, traria uma bênção para o nosso povo, que já estava assinado, por isso que tiraram a Dilma, né? Pode enganar outro, mas a mim não. A Dilma já tinha assinado 1 trilhão e 300 bilhões desse dinheiro, já estava assinado, ó, que viria para o povo, para a viúva, para o órfão, para o necessitado, ia para o INSS, ia vir para o SUS, ia vir para ajudar as pessoas, ó. Aqui, pessoal, ó, dos poços de petróleo, que esse homem, né, que eles chamam de ladrão e tal, até hoje não apresentaram provas disso, né? E foi condenado, sim, em 3 instâncias, mas aonde estão as provas, eu quero ver, né? Toda essa armação que teve para tirar ele, não é? Porque, tirando um juiz que é cristão, que se vendeu, não é? Conseguiu os testemunhas falsos, e se ele roubou, por que então até hoje o Sérgio Moro não apresentou as provas? Aonde está o dinheiro que ele roubou? Aonde está os bilhões, assim como o Paulo Guedes já apareceu, né, no offshore, nas Ilhas Virgens, 10 milhões de dólares, que se transformaram em 50 milhões de reais, rapidamente quando ele subiu o dólar, né? Ele subiu o dólar porque cada vez que ele subiu o dólar, a fortuna que ele tem aplicada lá cresce. Sem plantar um pé de alface, ele fica mais milionário ainda, né? E que ele mesmo confessou que deposita lá o dinheiro que não tem origem, né?
para não pagar imposto aqui no Brasil e a pessoa é ministro da Economia, não está preso, a igreja não cobra que ele seja preso e não cobra que ele seja retirado de lá também, que eles só cobram a prisão de um, do outro não. Mesmo que tenha provas, sabe-se que o dinheiro está lá e ele continua. Então isso é uma coisa muito triste assim de ver. Eu não sei, eu fico muito triste com o que eu estou vendo, né? E aí me mandaram esse vídeo aqui que eu vou passar para vocês, olha aqui. Do Lula. Com o povo do candomblé, com o povo do saravá, como eles chamam, agora eu vou trazer uma palavra em cima disso, meus irmãos. Eu vou trazer uma palavra em cima disso. Jesus, se juntava com o povo assim, um povo idólatra, Jesus se juntava, Jesus comia com eles, Jesus se sentava com eles, Jesus se deixava tocar por esse povo, Jesus abençoava esse povo do saravá, Jesus que é santo, né? O Jesus aquele que veio lá do céu e foi até um local chamado Gadara, onde tinha um endemoniado, dois jovens endemoniados, né? Que um vivia no cemitério, né? A corrente dele quebrava as correntes, se arrastava pelo chão, que ninguém podia com ele, não é? Jesus desceu lá do céu e foi até aquele lugar chamado Gadara para se encontrar com o endemoniado, não é? E o presidente Lula, que não é candidato a pastor da igreja, ele é candidato à presidência da República. Né? A obrigação dele, que é de ir aos povos, principalmente os mais... Né? O que diz a Bíblia? O que está na Bíblia? Qual é a verdadeira religião? Cuidar dos necessitados, dos pobres, da viúva, do órfão, dos trabalhadores, né? dos mais frágeis, não é? E o que aconteceu então com Jesus? Um dia que eles souberam que Jesus, né, na igreja lá, souberam que Jesus vinha para pregar a palavra aos pobres, né, trazer esperança, trazer a salvação, né, aos pobres, que está lá no livro de Lucas, capítulo 4, né, a partir do versículo 24, ali em cima, no 18. No 18 diz assim, ó, aquela passagem, vocês vão entender agora, ó, vocês vão lembrar dela. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias de salvação aos pobres, aos pobres, que parte da população brasileira também odeia os pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com coração quebrantado, doente, tristes, com saudade dos entes queridos que perderam, com dívidas com nós temos num país, né, num país cristão que eles enchem na boca para dizer que são cristãos, né? São cristãos, mas que cobra do seu povo, não é? Tem um governo que eles abre a boca para dizer que é o representante de Jesus na terra, né? Aqui, ó, 6,8 de juros nos bancos, escravizando, roubando do povo, enquanto a Índia aqui, meus irmãos, a Índia, ó, Índia, lei aqui, ó, a Índia tem mais de 3.000 deuses, não são cristãos, e sabe quanto o governo de lá cobra do povo de juros nos bancos, ó, 0,47, então quer dizer que o nosso governo cristão está passando vergonha para os idólatras da Índia, entendeu? Eu acho que o governo de lá vai para o céu e os daqui vão ir para o inferno, porque Deus não compactua com esse tipo de coisa. E a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 18, fala sobre esses comércios todos, né? E avisa a igreja, sai dela, povo meu. Vocês que concordam com essa exploração, vocês que são aí da bancada evangélica e que assinaram para que fosse retirado o direito do trabalhador se aposentar como era, né? Elevando para 65 e botar o gatilho de mais 40 anos, com o desemprego que eles mesmos promovem, porque eles não querem gerar renda, não, eles não querem, porque se eles quisessem gerar renda, quando o povo mais precisou de dinheiro, as pequenas empresas, eles teriam pego esse 1 trilhão e 200 bilhões que em março de 2020, eu estava em Portugal quando isso aqui aconteceu, eles deram de presente para o dono do Santander, do Itaú, do Bradesco e mais 3 bancos, amigos do Paulo Guedes, que é banqueiro também, né? De graça. Os donos desse banco não precisaram nem entrar em fila para receber. E para o povo, nada. Migalha. E assim mesmo xingando, chamando o povo de tudo. Tudo que é triste. Sempre se for pobre não presta, se for pobre é traficante, é ladrão, é bandido. E se for mulher pobre é prostituta. Meu Deus! Não é que uma pessoa dessas pode ser representante de Deus na terra, de Jesus,
Não é? Ainda que ele esteja em cima dos altares, porque a igreja está permitindo e se alinhou, já se criou uma ferida dentro da igreja que os próximos anos vão mostrar. Não é? Vão mostrar algo terrível da igreja fazer aliança. A igreja nem era para se meter em política, pelo amor de Deus. Olha só. Aí Jesus diz assim, disse para eles assim, né? Quando ele falou isso, depois Jesus disse assim, aos quebrantados, anunciar a libertação aos cativos e dar vistas aos cegos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. E aí ele disse assim, hoje essas escrituras se cumpriram, eu sou essa pessoa, né? Eu sou o menino, eu sou o Messias. Eles entenderam, mas tu quer dizer que tu é o Messias? Porque esse que vem para fazer isso, é o Messias. E tu é um filho de um carpinteiro. Quem é tu, cara? Quem é tu, Jesus? Jesus, tu é o filho do carpinteiro. Eu conheço a tua mãe, eu conheço teu irmão. Como é que tu vai ser o Messias? Como é que tu vai ser o enviado de Deus? A igreja se levantou contra Jesus ali. Quando ele começou o ministério dele ali. A igreja, quando ele se apresentou ali, não é, na sinagoga, né, na igreja. Aí sabe o que a igreja fez com ele, os representantes da igreja? O que fizeram com Jesus, da igreja antiga? Fizeram isso aqui, ó. Então ele disse para eles, né? Porque eles murmuravam e diziam, mas quem é esse para dizer que ele é o Messias, que ele vai anunciar a salvação, que ele vai anunciar, não é, as boas novas, né? E Jesus disse para ele, porém eu afirmo a vocês, no versículo 24, né? Porém eu afirmo vocês, né, a vocês, né? Porque como o povo dele não aceitou ele, né? Jesus disse para ele, eu afirmo a vocês que de fato nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Havia muitas viúvas judias em Israel no tempo de Elias. Havia ou não havia, meus irmãos, você que conhece a palavra, havia ou não havia muitas viúvas judias no tempo de Elias, no tempo daquela seca, precisando de ajuda naqueles dias de crise, porque por 3 anos e meio não chovia. E a fome se espalhava por toda a terra, não era só Israel, por toda aquela região, todos aqueles países ali. Todavia Elias não foi enviado a nenhuma delas, a nenhuma viúva do povo de Israel, a nenhuma viúva, está lá no Antigo Testamento, eu vou ler daqui a pouco, a não ser a viúva de Serepta de Sidom, né? Ou pensem no profeta Eliseu, que substituiu Elias, né? Quando Elias subiu ao céu, ficou Eliseu, que purificou Naamã, o Ciro. Todavia, nenhum dos leprosos que havia em Israel, Deus purificou, Deus escolheu. 2 pessoas no Antigo Testamento que Deus escolheu ali. Deus escolheu para abençoar. E as pessoas dizem que Lula não pode ir. Eu quero que o representante do meu país, que veio, né, que saiu eleito, que ele ame as pessoas do Saravá. Eu quero que ele ame, que ele faça o bem para eles, que faça políticas públicas. Por isso eu estou muito correto e muito feliz que temos um candidato que foi de encontro ao povo do Candomblé, que foi de encontro às pessoas das matrizes africanas, né, que vai de encontro aos indígenas, não vai lá para matar, nem para incentivar os madeireiros e aqueles que procuram ouro e prata e causam feridas na floresta, assim, e derramam mercúrio para criar câncer nas pessoas, tudo em nome da ganância do dinheiro, não é? Eu graças a Deus que temos um representante que é contra tudo isso, mas esses eles chamam de endemoniado. Quem é contra tudo isso é endemoniado. E Jesus diz que ninguém lá lá naquele tempo foi curado, foi abençoado, não é, do povo de Israel, a não ser a viúva de Serepta de Sidom. Eu queria ler para vocês, né? Eu não sei onde é que eu larguei aqui. Eu queria ler para vocês assim, Serepta, né? Eu li outro dia, aí um irmão me disse que deu vontade nele, me mandou mensagem que deu vontade nele de vomitar, de eu ter pregado isso aqui, mas me diga se eu tô mentindo, me prova na palavra que eu tô mentindo, irmão. E eu espero que se te deu vontade de vomitar, que realmente tu vomite e que saia toda essa orgulho, essa arrogância de dentro de ti, que achar que tu é melhor que uma pessoa que está lá no Saravá, ou que tu é merecedor da graça de Deus mais do que ela, não é? Deus te chamou para ser luz e não treva. Infelizmente, se tu tem esse teu pensamento, irmão, e tu abre a boca para chamar os outros de ladrão, de coisa, e eu quero te dizer assim, dá uma olhada da onde Deus te tirou, da onde Deus, quem tu era para hoje, e quantas pessoas eram criminosas por aí, que a gente tem criminosos, pessoas que fazem coisas terríveis, aceitaram Jesus e hoje estão chamando Lula de ladrão.
né? Estão chamando. Lula não chamou, Jesus não chamou nenhum dos dois ladrões que ele preferiu na companhia, morrer na companhia de dois ladrões. Me diz se é mentira. Me digam, é mentira? Jesus não preferiu morrer na companhia de dois ladrões. Não preferiu? Morreu na companhia de dois ladrões. Ele não ofendeu nenhum. Ele amou os dois. Um não quis aceitar ele. Bom, deu livre-arbítrio. O outro aceitou e disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Senhor Jesus. E ele disse, ainda hoje estará comigo no reino do céu. Ele não chamou de ladrão, ele não chamou de ex-presidiário, até porque o próprio Jesus, né, é ex-presidiário, né? Jesus não teve preso, é ex-presidiário. Né? Os apóstolos, o apóstolo Paulo é ex-presidiário, eu acho que é, né? Pedro, eu acho que o Pedro também é ex-presidiário, né? Eu acho que a maioria dos apóstolos foi preso, né? E nenhum dos apóstolos, eu quero afirmar para vocês isso, me provem ao contrário, ficou milionário pregando o evangelho. Né? Nenhum dos apóstolos ficou milionário pregando o evangelho. Não, eles sofriam, né? E eu quero ler para vocês antes de continuar, esse povo, né? Dessa viúva que Jesus falou, né? Que Elias foi e abençoou lá no Antigo Testamento, né? Uma viúva do povo de Serepta de Sidom. Quem é Sidom hoje? Sidom hoje Sidom em árabe é Saidá. Maior cidade do Líbano hoje, né? Trazendo para hoje, cidade do Líbano, situada a 48 quilômetros da capital. Vocês me perdoem que eu começo falando e eu tenho 8 parafusos aqui no meu pescoço, né? Eu tenho uma placa com 6 centímetros e começa a me faltar, mas Deus vai dar graça, eu vou conseguir entregar a mensagem. Situada a 44 quilômetros nessa cidade de Sidom, né? 44 quilômetros de Beirute. Este povo que a direita odeia, né, esse povo idólatra, porque eles odeiam a idolatria, eles odeiam essas pessoas, entendeu? Eles odeiam as pessoas do Saravá, a gente tem visto ali, eles odeiam, e se não for do partido deles, odeiam, a gente tem visto assim, ó, o ódio está se espalhando tanto, o novo evangelho, que se for uma pessoa do outro partido, eles entram lá, o cara tá de aniversário, eles vão lá e dão um tiro na pessoa e matam a pessoa, não é do meu partido, te mato. Não é? Então é assim, o ódio se espalhando e parte da igreja aplaudindo, infelizmente, apoiando e querem que a pessoa que espalha o ódio, o falso Messias que tem os vídeos dele dizendo que tem que matar pelo menos 30 mil, ele conseguiu matar mais de 400 mil, né? Só não dar o remédio para as pessoas, né? Ele se superou, essa política pública dele foi a única que ele fez assim, ó, e deu certo. Ele dizia que ia matar 30 mil, ele matou mais de 400. Eu quero ver agora quando tiver que acertar com Jesus, né? Quando tiver, será que vai valer, né, a pena fazer tanta maldade, explorar tantas pessoas para juntar 107 imóveis? Será que vai valer? Será que vai valer a pena levar os filhos para o inferno? Levar as esposas? Tem uma que tem 14 imóveis, né? Eles não precisam. Se eu e tu comprar uma bala ali, comprar uma bicicleta, nós temos que dar conta para a Receita Federal da onde saiu o dinheiro. E eles não. E estão com fórum privilegiado. Por isso o pavor de não sair eleito, né? Por isso esses bilhões que está sendo derramado para eles poderem, né? E do outro lado vem, né, uma pessoa que fala e prega no amor, na união, em fazer políticas para os pobres, né, como ele fez da outra, porque já fez, não é? Ele não está falando algo que ele não fez, ele já fez, né? Eu me lembro só da luz para todos, essas casas, né? O emprego que tinha, mas credo, o salário era bom. Eu me lembro, porque eu ia no mercado, irmãos, eu enchia um carrinho daqueles, né, cheinho. E depois do dia 15 eu ia e enchia mais um meio, né? Eu chegava tranquilo até o fim do mês. Hoje, eu não sei você, mas hoje já não dá mais, né? Esse povo hoje é amigo do povo de Israel, esse povo, né, que era inimigo do povo de Israel, que era idólatra e que adorava uma deusa chamada Astarote, que era esposa de Baal, né, que Deus decidiu ele abençoar, e ele pode, ele é soberano, se ele quiser abençoar as pessoas do Saravá, você não tem nada a ver com isso. Né? Se ele quiser abençoar as pessoas espíritas, você não tem nada a ver, porque ele ama essas pessoas. Você pode não amar. Você já se colocou acima de Jesus, você não precisa, você engrossou agora, você é santo. Você não precisa amar mais os outros. Você já está salvo, cuidado. Porque Jesus disse que naquele dia muitos que estão achando que estão dentro vão ser lançados fora. Muitos que estão achando que estão... E muitos que estão fora serão trazidos para dentro. E outra coisa que Jesus afirmou, Jesus afirmou, tenham cautela. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Não te transforma num fariseu, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não te transforma num fariseu. Olha só.
Hoje, esse povo é amigo de Israel? Não, esse povo continua não sendo amigo de Israel, né? O povo lá do Líbano não é amigo de Israel. Até surgiu agora, né, a semana passada, eu vi na televisão, né, que eles vão explorar junto Israel e o Líbano, graças a Deus, um poço de gás, né, dentro de um mar daqueles lá, que eu não me lembro se é o Mar Morto, ou é um daqueles mares lá, né, que fica na divisa dos dois. Eles vão construir um coisa para explorar o gás de lá para fornecer para a Europa. E isso está proporcionando que eles tenham uma melhor amizade entre Israel e entre o Líbano. Mas só para ter uma ideia, assim, ó, bem, de lá do Líbano vem o grupo Hezbollah, você já deve ter visto na televisão, né? Treinados pelas Forças Armadas do Irã, que em 2006 aconteceu uma guerra entre Israel e o Líbano, com 700 mortes do lado do Hezbollah e 121 mortos do lado de Israel, né? O Hezbollah, esses são facções, são que nem aqueles que degolam os cristãos, sabe? São aqueles para quem o Bolsonaro foi lá naquele povo lá para vender a refinaria lá da Bahia, não é? E então a palavra de Deus diz assim, ó, olha só, que lindo isso aqui, ó. Então a palavra do Senhor veio a Elias, né? Elias profetizou ao rei Acabe que não ia chover até que ele dissesse que ia chover de novo. E passassem 3 anos e meio em Israel e naquela região, uma seca tremenda, não é? E Deus disse assim para Elias, vamos ver se Jesus estava mentindo lá no Novo Testamento. Ó, vim aqui para o Velho Testamento e ver se aquela palavra que Jesus disse era mentira. Olha só, então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá morar, ó, ele não mandou só ir lá. O Lula, ele só foi ali junto daquele povo do candomblé, que tá alterado aquilo ali. Quem alterou aquilo ali vai pagar um alto preço no inferno, né? Por alterar, por mentir, pegar um vídeo, né, de uma pessoa, modificar a fala e colocar como se ele estivesse dizendo que ele estava fazendo pacto com o diabo e coisa, aquela parte toda foi alterada. O restante antes e o restante depois é real. Mas aquela parte ali houve cortes, não é? E quem espalha aquilo ali está servindo ao diabo, né? Procure, você tem o YouTube, você também pode fazer como eu, né, para ver qual é o vídeo verdadeiro, não é? E a fake news surgiu com o Bolsonaro. Antes eu nunca tinha visto falar em fake news antes, né? Então a palavra do Senhor veio a Elias e disse para Elias assim, ó, foi muito mais grave, então, que Deus mandou Elias fazer, porque o Lula só foi ali se reunir com eles, ouvir deles o que eles estão precisando, aquele povo, e também oferecer a eles, né, ver o que eles estão, e oferecer políticas públicas a eles, ver o que eles estão, para depois trazer essa solução a eles, né? E isso é o que tem que fazer um político, uma pessoa que queira ser representante do país, não entrar para dentro da igreja, inflar a igreja para ser inimiga do resto do país e para fazer a igreja, não é, odiar as pessoas, se armar, não é, fazer todo tipo de... O que vai ser da igreja? Será que eles não estão vendo que a igreja está afundando, que Bolsonaro está afundando a igreja? Vocês não estão vendo a divisão que está acontecendo? Que isso não vem de Deus? Então, olha só, o que Deus disse aqui a Elias? Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá morar na aldeia de Serepta. Na aldeia, vai morar com o povo do Saravá, Deus está dizendo aqui, ó. Do povo do candomblé, do povo, sei lá, né? Vá morar com os espíritas. Vá morar com os católicos. Vá morar com aqueles lá dos árabes, lá, os muçulmanos, né? Tá mandando, ó. Elias... Eu tô conjecturando, tá, pessoal? Tô conjecturando. Então a palavra do Senhor veio até Elias. Vá morar na aldeia de Serepta, perto da cidade de Sidom. Desses aí com o povo do Hezbollah, né? Deus mandou Elias morar com o povo do Hezbollah, né? Ali mora uma viúva que dará alimento a você. Aí ele disse, uma viúva do Saravá, Elias, e essa viúva do Saravá vai ter sustentar, eu dei ordem para que ela te sustente, tá? Aí ele foi morar com a viúva do Saravá, ele não foi só ficar um pouquinho como o Lula fez, né? Ele foi morar com ela, né? E daí Elias foi a Serepta, obedeceu, né? Quando chegou às portas da cidade, viu a viúva apanhando gravetos, ele a chamou e disse, peço que me traga um copo de água. Quando ela saiu para buscar, ele se deu conta que ele precisava de outra coisa. Então ele gritou para ela, me traga também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo quanto vive o seu Deus, não o Deus dela, o seu Deus,
né? Eu tenho só um pouquinho de pão, tem só até aqui que eu queria ler, entendeu? Para vocês verem, né? Então, eu queria mostrar para vocês, meus irmãos, quem é, né? A deusa aquele povo adora essa deusa aqui, ó, a deusa Astarote, né? Essa aqui, ó, aquele povo que aquela mulher, a viúva pobre, ela adora essa deusa aqui, ó. Agora eu vou estar lendo para você. Ela adora aquele povo todo que ele mandou ela ir lá, ó, isso aqui, ó. Você pode pesquisar, ó, olha só. Ó, a deusa, tem umas imagens bem mais pesadas, mas eu não quis trazer porque eu achei muito pesado, até porque, né, não é para escandalizar, né? E essa deusa, essa deusa, que aquela mulher e aquele povo de, né, Astarote, né, ou Astarte, chamada pelos fenícios, era uma divindade adorada na antiga Síria, Fenícia e Canaã. Muitos povos na antiguidade rendiam culto a esta entidade fêmea, que era a entidade fêmea de Baal. Baal era um deus homem, não é? Era como se fosse a esposa de Baal, cônjuge de Baal, como está aqui. Assim como Baal era representado pelo sol, Astarote era representado pela lua. Astarote, né, em hebraico, em grego, em hebraico, personagem do panteão fenício e da tradição bíblica hebraica, conhecida como deusa dos Sidônios. 1 Reis 15:5 era a mais importante deusa dos fenícios, filha de Baal, irmã de Camoesh, deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade, olha só, da guerra, adorada principalmente em Tiro e Sidom, né? Então Deus mandou que um servo dele, verdadeiro, tivesse com essas pessoas. E vocês não querem que o candidato a presidente, o Lula não é candidato, não é a pastor da igreja. Me desculpa, pode até ficar bravo comigo, mas ele não é candidato a pastor da igreja. Ele é candidato a presidente da república. Ele tem que ir onde tiver os pescadores, onde tiver o pessoal, os metalúrgicos, onde tiver, sabe, todo tipo os índios, onde tiver o pessoal quilombola, onde tiver, sabe, as lésbicas, os gays. Ele tem que ir lá. Ele tem que ir, porque o meu Jesus ensinou isso, que ele deveria ir, né? O próprio Jesus deu exemplo, né? Teve com esse povo, não é? Que ele tem que ir onde estão os católicos, os espíritas, a todos ele tem que ir. Né? Eu vou cortar aqui, eu acho que vai ficar muito comprido. Mas eu quero ler aqui para vocês e já vou terminar. Olha só, pode ser que vai 32 minutos. Jesus desceu com eles e se acharam numa região chamada... Depois que aqui no Lucas capítulo 6, versículo do 12 em diante, né, eu vou, para ser mais rápido, eu vou falar... Jesus, quando ele escolheu os 12 apóstolos, né, ele pegou e desceu, né, aí ele escolheu e desceu com eles até um local. Eu vou ler daqui para frente, né. Jesus desceu do versículo 17 do capítulo 6 de Lucas. Jesus desceu com eles e se acharam numa região plana e ampla. Eu imagino assim, vários campos de futebol, assim, né, plana e ampla, rodeado por muitos dos seus seguidores e por uma imensa multidão. Imagine um estádio de futebol cheio de gente, uma imensa multidão, não é? Que tinham vindo de toda a Judéia, de Jerusalém e da cidade de Tiro e Sidom. Olha aí, um povo que adorava essa imagem aqui, essa divindade aqui, né, esse povo aqui. Jesus foi lá, Jesus que é o Filho de Deus, o mesmo Jesus que veio lá do céu e foi até aquele povo naquela cidade lá. Eu anoto, tem coisas que eu esqueço, eu tenho que anotar. O mesmo Jesus também que desceu do céu e foi até aquele local, veio, ó, Deus abençoe. Depois que eu tive essa coisa, como é que eu vou dizer, a Covid, eu fiquei com esquecimento, eu tô falando e esqueço as coisas, vocês me desculpem. Mas Jesus desceu lá do céu, deixou o seu trono, o seu lugar de glória, e foi até um lugar chamado Gadara. E se reuniu lá, teve lá com aquele povo, e teve ali, mesmo que foi meio rápido dessa vez, né? Não foi como Elias, que ele mandou morar com a mulher do Saravá, né? Ele mandou ele morar com uma mulher que adorava uma deusa, que ele fazia até sacrifício de criança para aquela deusa,
não é? Eles faziam vários tipos de sacrifício, não só de animais, para aquela deusa. E Jesus mandou ir lá e se sustentar. Não, tu vai, Elias, ela vai te sustentar. Depois, claro, que a gente sabe, né, que ela não tinha farinha, não tinha azeite, ele multiplicou a farinha na botija, né, ali, e ele, todo o tempo que ele morou com uma feiticeira, né, morou, não é? Ele morou, não tem como dizer que ele não morou, né? E Jesus no Novo Testamento fala isso, né? Ainda abre, né? Ainda deixa bem claro, né? Que Deus mandou, né? Abençoar uma mulher daquele povo que não era do povo de Israel. Aprove a Deus fazer. Ali Deus estava mostrando no Antigo Testamento que Deus não faz acepção de pessoas, que Ele quer salvar todos. E vocês querem mandar uns para o inferno e só vocês irem para o céu? É assim que vocês vão ser luz, pelo amor de Deus. É pregando ódio, é pregando que um irmão se arme e dê um tiro no outro, como já aconteceu dentro da igreja. E o pastor, em vez de pregar o evangelho, esse evangelho que eu estou pregando aqui, deveria ser pregado dentro de uma igreja, não é? Aí não, fica falando, botando, atiçando as pessoas contra o outro, porque é um ex-presidiário, porque é um ladrão, porque não é. E aquele que eles estão apoiando é muito mais. Ele tira do pobre, pro pobre, aqui, ó, para dar 1 trilhão e 200 bilhões pro Bradesco, pro Santander. Eu pergunto para vocês assim, será que o dono do Bradesco anda passando fome, anda passando necessidade, tá desempregado? Pois é, olha aqui, ó, para eles tem. Agora, para o pobre não tem. E ensina as pessoas a fazerem isso aqui, o novo Messias. Ensina as pessoas a se armar para matar uns aos outros, criar uma guerra sangrenta no nosso país. E olha, se deixar, ele vai criar. Porque ele está tendo o apoio da igreja para fazer isso. Ele está tendo o apoio da igreja. E Jesus disse assim, ó. E Jesus desceu ali em Tiro e Sidom para ouvi-lo. Se reuniram e da cidade de Tiro e Sidom. Aquele povo veio, ele foi até aquele povo, até aquele local encontrar, aquele povo veio encontrar ele foi de encontro, né? Essas pessoas, ele não saiu disparando, ai não, eu sou Jesus, eu sou santo, eu não posso. Não, ele não fez isso, entendeu? Ele não fez isso. Ele se encontrou com o pessoal de Tiro e de Sidom para ouvi-lo. O povo foi até ele para ouvi-lo e para serem curados. Os que eram atormentados por espíritos imundos e também eram curados. Todos proclamavam, buscavam tocar, né, procuravam tocar nele, porque quando conseguiam, saía dele poder e curava eles e eram sarados, não é? Então assim, Jesus deixava, sabe, não tenho medo de pipoca, tenho medo de não fazer a vontade de Deus, não tenho medo de pipoca, tenho medo de não amarem o próximo, porque quem não ama o próximo não ama Deus. Tá na palavra ou não tá? Se você não amar quem é o seu próximo? Seu próximo é aquele que está aí precisando procure, tem alguém precisando de ajuda, ajude. Não interessa a religião, não interessa a fé dele, interessa que ele é uma pessoa e que assim como você que é da igreja evangélica, você precisa comer, você precisa ter uma escola para o seu filho, você precisa ter um emprego e ter um emprego digno para você pegar e trazer a comida para casa, para o seu lar, para sua família. Os outros também, as pessoas da igreja católica também precisam, as pessoas espíritas também precisam, as pessoas do candomblé precisam, os brancos precisam, os índios precisam, sei lá, todos precisam, não é só você, não seja egoísta. Né? Então essa pessoa que me mandou isso, eu acho que até nem foi por mal, mas meu irmão, dá uma lida na palavra, dá uma lida. Jesus não ensinou a gente a não amar o próximo, ele ensinou a gente a amar o próximo. E olha só o que ele diz assim, ó, o que ele ensinou, ó. Esse governo tem ódio dos pobres. Você já viu que ele tem ódio dos pobres, né? Felizes são vocês, os pobres, pois o reino dos céus. Depois Jesus falou isso aqui, ó. Felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus pertence a vocês, pertence aos pobres, né? Ele não está escrito que é para os ricos, é para os pobres. Pelo contrário, para os ricos ele diz assim, ó, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, né? Felizes são vocês que agora sentem fome, porque vocês terão fartura. Felizes são vocês que agora choram, porque se haverão de rir de alegria. Felizes são vocês quando forem odiados e expulsarem vocês e disserem que são maus por causa do meu nome, do Filho de Deus, né? Tenho recebido cada pedrada, mas está valendo a pena, sabe? Eu me sinto feliz, acho que é por isso que eu estou tão feliz. Quando isso acontecer, alegrem-se. Sim, pulem de alegria, viu? Isso está acontecendo comigo, porque haverá uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Eu saí de uma depressão não faz muito, quem sabe, né? Disso, né? Depois, seguindo mais um versículo ali, ó, versículo 26, e eu termino por aqui, né? Diz assim, ai de vocês quando
Ai de vocês agora que têm fartura e riqueza, porque mais adiante terão fome. Ai de vocês que agora riem despreocupadamente, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois os falsos profetas sempre foram tratados dessa forma, né? Tapinha nas costas e coisa, né? Na televisão, em jantares, viagem de avião pra cá, gravata pra cá, hotéis caros, né? E coisa, né? E o povo passando fome. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem o seu inimigo, façam o bem àqueles que os odeiam, abençoem aqueles que amaldiçoem vocês, orem por aqueles que prejudicam vocês. Se alguém lhes bater numa face, deixe-o bater na outra também. Jesus fez isso. Se alguém exigir a sua capa, dele também a túnica, dê o que você tem a quem lhe pedir. Olha só, esse é o verdadeiro evangelho. Esse aqui é o falso evangelho. Deus nunca mandou você matar ninguém. E ele diz assim em outro versículo, né, que ele diz assim, aquele que quiser, né, salvar a sua vida. Com isso aqui, ó, com isso aqui, deixou Jesus de lado, tu serviu isso aqui, tu não tá com Jesus não. Tu já apostatou e não te deu conta. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por causa do meu nome, por amor a mim, salvá-la-á. E ele tá falando não só dessa vida aqui, mas ele tá falando de vida eterna. E aí, meu irmão, deixei a palavra para você, entreguei, foi bom, tô muito feliz, né? E pode seguir tirando pedra, não tem problema.